Olá, eu sou Juliana Branco. Eu estou aqui no Web Seminário para apresentar os dados da minha pesquisa de doutorado. Foi uma pesquisa que eu terminei no ano passado, em 2014, e ela teve o objetivo de analisar os limites e as possibilidades da Universidade Aberta do Brasil para a oferta de cursos de licenciatura. A minha orientadora é a Maria do Carmo de Lacerda Peixoto, que é autora também deste trabalho. Foi uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, que abrangeu pesquisa bibliográfica, documental e também uma pesquisa empírica que abrangeu o estudo da organização de duas universidades federais do estado, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e a Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Além de analisar a organização das universidades, eu também procurei entender como os polos de apoio presencial se organizam para receber esses cursos, receber os alunos, como é a infraestrutura e organização dos polos. Os polos são locais, como se fossem centros, de estudos que ficam nos municípios e que estabelecem uma parceria com as universidades para oferta de curso. Eu vou falar mais detalhadamente sobre esses polos daqui a pouco. Antes, eu quero falar um pouco sobre a educação à distância e sobre a Universidade Aberta do Brasil. A educação à distância, como já difundido por vários autores, como Maria Luísa Belloni, Daniel Mill, ela tem a característica de romper as barreiras temporais e geográficas, na medida em que ela chega a lugares em que o ensino presencial não chega. Nesse sentido, ela se torna uma alternativa de formação, democratiza o ensino. E é importante dizer que a educação à distância ela se modifica e se evolui de acordo com as mudanças ocorridas no meio tecnológico. Então, hoje em dia, o que mais se tem são cursos à distância virtuais, oferecidos pela web, que sempre acabam usando algum material didático impresso ou alguma outra mídia, como CDs, mas o principal meio de comunicação e de difusão do conhecimento é a web. Alguns limites também apontados por autores que estudam a educação à distância é a questão da dificuldade de... Um dos limites é a questão da dificuldade de interação entre os envolvidos, que acaba gerando um estudo solitário, mas que pode ser menos solitário a partir do momento em que se pensa assim, uma didática que envolva mais processos de interação entre esses sujeitos. Um outro problema identificado por diversos autores é a falta de profissionais qualificados para trabalhar com a educação à distância. Então, a expansão da educação à distância sem uma política que delimita as formas dessa expansão pode gerar um problema. Então, é sempre importante, quando se pensa em educação à distância, pensar como essa educação à distância vai acontecer, em contexto, para quem, para quê. A educação à distância ela é regulamentada pela LDB número 9394 de 1996, que em seu artigo 80, ela diz que o poder público irá incentivar ações de formação de educação à distância. E o artigo 80, ele é regulamentado pelo decreto número 5.622 de 2005, que vai tratar da questão de credenciamento das instituições, questão da obrigatoriedade de avaliações presenciais realizada pelos alunos da educação à distância. A
Universidade Aberta do Brasil, ela é regulamentada pelo Decreto 5.800 de 2006. E o decreto diz que a Universidade Aberta do Brasil irá promover a interiorização e expansão da educação à distância e irá priorizar, sobretudo, cursos de formação de professores. E esses cursos vão acontecer em regime de colaboração da União, dos estados e dos municípios. O MEC estabelece convênios com as instituições de ensino superior para a oferta desses cursos. Então, a instituição de ensino superior, ela organiza todo o currículo do curso, os materiais, capacita tutores, professores. E, em contrapartida, os municípios eles organizam os polos de apoio presencial, que são os locais de encontro de alunos, tutores, professores, para troca de experiências, conhecimento, grupos de estudos, aulas presenciais, avaliações presenciais. Como eu já disse, a pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal de Ouro Preto e também em 3 polos de apoio presencial do Estado, que foram o polo de Governador Valadares, o polo de Conceição do Mato Dentro e o polo de Conselheiro Lafayette. Nesses polos são oferecidos cursos da UFMG de Matemática e Pedagogia e cursos da UFOP de Matemática, Pedagogia e Geografia. Então foram realizadas entrevistas com coordenadores de polos, coordenadores de cursos, tutores, professores e também foi aplicado um questionário para alunos. O que foi possível perceber que há uma orientação geral da OAB para a oferta dos cursos, mas cada instituição e cada polo se organiza de acordo com suas condições objetivas de trabalho. Na UFMG, por exemplo, há o CAED, que orienta de forma geral como os cursos devem acontecer. Claro que eles vão seguir as regras, a regulamentação de cada curso específico, vão seguir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vão seguir as orientações gerais da OAB e do CAED, mas cada um vai poder se desenvolver da sua forma, de acordo, com suas convicções. O curso de matemática da UFMG, por exemplo, o objetivo dele é que seja o mais próximo possível do curso presencial. Então foi montado um currículo, um projeto político-pedagógico baseado no curso presencial de matemática ofertado pela UFMG. Em termos de conteúdo, currículos e acompanhamento dos alunos. A coordenação de curso da UFMG, ela decidiu que o curso ia ter professores conteudistas, seguindo também as orientações da OAB, as gerais da OAB e as orientações gerais do CAED. Então, o curso ele tem tutores presenciais, tutores à distância, o coordenador do curso, o coordenador de tutores e os professores conteudistas. E eles estão divididos da seguinte forma: os professores à distância e os tutores, eles acompanham o aluno por disciplina. Então, o mesmo tutor e o mesmo professor acompanha vários alunos de vários polos naquela determinada disciplina. E o tutor presencial, que é aquele que fica lá no município, no polo, ele acompanha vários alunos do polo nas várias disciplinas. Então, ele tem que tirar a dúvida dos alunos em relação a várias disciplinas, em relação a estágios, em relação à organização do curso, lá no polo presencialmente. E professores e tutores acompanham esses alunos por meio do ambiente virtual de aprendizagem, que no caso é a plataforma Moodle. São disponibilizados textos, atividades, listas de exercícios, fóruns, chats, wikis, para acontecer essa interação e produção de conhecimento em relação
ao curso. Então, a formação no curso de matemática, de modo geral, acontece dessa forma. O curso de pedagogia da UFMG, ele foi pensado a partir do projeto Veredas, que é um projeto da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, para formar professores em nível de graduação no curso de normal superior. E esse curso, né, já foi encerrado, e a partir dele construiu-se a proposta do curso de formação de pedagogia por meio da UAB. É claro que ele foi complementado em relação aos conteúdos, em relação ao estágio, à carga horária, mas a ideia inicial foi o projeto Veredas. E em relação ao acompanhamento dos alunos, o curso de pedagogia, ele trabalha de forma um pouco diferente. Ele não trabalha tutor e professor por disciplina, ele trabalha por polo. Então, o mesmo professor, o mesmo tutor à distância, o mesmo tutor presencial, ele forma uma equipe docente que acompanha todos os alunos daquele determinado polo pelos 4 anos de curso. Então, essa organização de acompanhamento tutor-aluno, professor-aluno é diferente nos 2 cursos. Uma outra coisa que é diferente nos 2 cursos é a questão dos momentos presenciais. No curso de pedagogia, já há momentos presenciais sistematizados, organizados para que aconteçam ao longo do semestre. Então, o professor vai ao polo e, juntamente com o tutor presencial, ele ministra em um sábado uma aula presencial. No curso de matemática, não há aulas presenciais sistemáticas. O que acontece, mas como acontece muitas viagens do tutor presencial, do tutor à distância, ir ao polo e às vezes o professor ir ao polo, então neste momento ele acaba dando uma aula, tirando dúvidas dos alunos ali presencialmente. Mas a forma de organização desses encontros é diferente de um curso e de outro. O curso, é importante falar que, seguindo a legislação, os 2 cursos têm avaliações presenciais, estágios, trabalho final de curso. Isso aí sempre, essa questão, né, legal sempre é cumprida em todos os cursos pesquisados. É importante também dizer que, durante as entrevistas com tutores, coordenadores de curso, foi sempre dito, né, foram sempre ditos limites e possibilidades dessa formação. Alguns limites sempre enfatizados foi a questão do baixo valor das bolsas recebidas pelos tutores em detrimento da responsabilidade assumida, porque eles assumem uma função docente ao acompanhar os alunos nos cursos. Então, apesar de ser docentes de universidades, eles não recebem de acordo com a função. Então, isso foi uma reclamação, um apontamento, né, de um limite dessa formação. Um outro limite apontado é a falta de momentos presenciais. Os alunos sentem muita falta, principalmente no curso de matemática, que não tem esses momentos presenciais sistematizados, de um encontro mais pessoal com os professores. E o aluno da educação à distância, ele sempre tem uma dificuldade, né, de organização de tempo para o estudo, o que muitas vezes gera uma evasão. Então, o aluno da educação à distância ele tem que se organizar muito para esse estudo. Apesar dele não ter aulas regulares todos os dias, ele tem que ter um comprometimento de um local e um horário de estudo diário para conseguir acompanhar o curso. Sobre as possibilidades apontadas, todos os alunos elogiaram muito o corpo docente dos cursos, elogiaram muito o material didático, a disponibilidade dos tutores e professores para resolverem as dúvidas, mesmo que seja pelo ambiente virtual. Porque, na verdade, isso é uma característica da educação à distância. Então, se
o tutor e o professor atende às dúvidas por meio do ambiente virtual, ele está atendendo ao objetivo da educação à distância, né? Que não é o mesmo objetivo do ensino presencial, que é o professor no dia a dia com o aluno. Em relação aos cursos da UFOP, que são os cursos de Geografia, Matemática e Pedagogia, eles todos se organizam da mesma forma em relação ao tutor e professor que acompanha aluno por disciplina. Então, o mesmo professor e o mesmo tutor à distância acompanha vários alunos de vários polos naquela mesma disciplina. E o tutor presencial, que trabalha no polo, acompanha o aluno daquele polo em várias disciplinas. Junto a isso, uma característica também dos cursos à distância da UFOP é o não acontecimento de encontros presenciais. O objetivo é que os cursos sejam mesmo à distância. O que eles fazem muito na UFOP são videoconferências, porque os alunos eles apontam como um limite da formação o não encontro com esses professores, né? Essa interação pessoal, talvez por uma cultura, né, de educação presencial que todos os alunos carregam, eles sentem muita falta desse encontro com o professor. E para sanar um pouco esse limite, são veiculadas, né, várias webconferências onde o aluno pode mandar dúvidas para o professor ali ao vivo e ele responde ao vivo. Essas aulas também ficam gravadas e o aluno pode assistir posteriormente. Na UFOP, há um prédio exclusivo para a educação à distância. Então, há uma unidade da UFOP que toda pensada, estruturada para a educação à distância. O que não acontece na FMG, porque na FMG cada curso ele acontece em um prédio diferente, né? Geralmente o mesmo prédio que acontece o ensino presencial daquele mesmo curso. É importante dizer que as duas instituições oferecem sempre formação de professores e formação de tutores. A cada início de semestre há reuniões, há oficinas, há encontros, né, que duram geralmente uma semana e têm o objetivo de formação desses sujeitos que vão trabalhar com educação à distância. O ambiente virtual Moodle é utilizado nas duas instituições para divulgação de atividades, textos, conteúdos. Na UFOP também, os tutores reclamam do valor da bolsa e levantam a questão da evasão, que ela é grande e muitas vezes essa evasão acontece por falta de interação entre os envolvidos e também por falta de organização do aluno. Como eu já disse, o aluno não se organiza para ser um estudante à distância.